Unaerp apresenta Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, Omegavet, imagem veterinária, fórmula equivalente, farmácia de manipulação, Medsilab, diagnóstico veterinário, Pet Comfort, Pet Shop, Hotel La Serena Maresias, Okaya Sushi, Hanks Pet, Pet Shop, Rafaela Passos, harmonização facial, Depil Action, um apoio, Academia Time for Fit, Personal Wellington Test, Engelife Construtora, VET Conectada e Essência Imóveis sob medida. O Diário Cast começa agora! Salve, salve, internautas, Diário Cast de número 16. 16 que tem tudo a ver com a nossa convidada, que também faz aniversário no dia 16 de março, acabou de contar aqui pra gente. Estamos aqui com nada mais, nada menos que a consultora de imagem, Érica Capello. Tudo bom? Boa noite, Érica, tudo bem? Tudo certo. Érica, conta pra gente um pouco, antes da gente entrar na consultoria de imagem, o que acontece com a Érica Capello nessa trajetória antes da consultoria? Antes de eu entrar na consultoria de imagem foi uma volta, que eu daria várias vezes até encontrar novamente a consultoria de imagem. Eu sempre tive muita afeição pela moda, sempre gostei bastante, desde pequena eu gostava de fazer combinações. Teve uma época da minha vida que é até engraçada, eu encuquei que eu tinha que fazer todo o estilo de uma cor só. Então eu colocava o meu guarda-roupa inteiro, tudo que eu tinha azul, era anel azul, pulseira azul, colocava tudo de uma cor só. Era monocromático. E aí depois, no dia seguinte, eu queria colocar tudo amarelo e o pessoal do meu prédio, vendo esse movimento, me chamava de lápis de cor. E eu sempre tive esse contato, assim, com a moda também por conta da minha tia, que sempre teve uma loja de moda praia e era confecção própria, então ela mesma fazia os desenhos das peças. Então eu tive bastante essa vivência, esse contato com a moda. Mas a vida me levou para outros caminhos, então eu fiz administração, fiz comércio exterior, atuei na área por alguns anos. Sempre tive muito contato com a música em casa, minha mãe é cantora desde que eu era pequena, então assistia a muitas apresentações. E aí teve um momento também da vida que eu falei, bom, eu quero ir para o lado musical, gosto muito de ensinar, gosto muito de criança, então eu vou unir isso daí e vou dar aula para criança. Me especializei, fiz a licenciatura de música, fiz a pedagogia, dou aulas de música também até hoje, mas teve um momento que eu encontrei a psicopedagogia. E aí, quando a psicologia entrou na minha vida, eu fiquei apaixonada pela psicologia. E aí eu pensei, por que não juntar, né, essas duas, digamos assim, essas duas grandezas, né, a moda e a psicologia numa coisa só. Foi quando eu descobri a consultoria de imagem. E eu falei, uau, essa é a minha vertente da moda. Até ia te perguntar isso, como que você quando que é essa virada de chave? Em que ano aconteceu? Qual foi o gatilho que você teve? Foi um pouco antes da pandemia. Eu abri uma loja de semijoias online. E aí eu comecei a pesquisar bastante sobre quais brincos. Eu não queria só vender, né, os acessórios. Eu queria que as pessoas se conectassem com esses acessórios. Então, que tipo de brinco fica legal para que tipo de rosto? Se um brinco maior... Eu percebia que quando eu colocava brincos maiores eu ficava diferente. Eu falava, nossa, como eu tinha ali muitos acessórios diferentes, eu comecei a perceber mudança até no meu estilo por conta dos acessórios. Eu falei, isso daqui é muito interessante. E aí eu comecei a me aprofundar. Aí eu comecei a estudar a consultoria de imagem, me especializei na coloração pessoal. E você aí, trouxe até aqui pra gente, né? Aqui o círculo cromático. Círculo cromático, que é uma né? das ferramentas que eu mais uso. Ele é muito interessante, porque ele faz a gente entender as cores frias, as cores quentes. Ele consegue criar combinações, tem maneiras de usar. As cores, elas podem se neutralizar. Então, você pode usar isso para pintura, para maquiagem. Você pode usar isso para criar combinações interessantes dentro da sua intenção com a imagem que você quer transmitir e principalmente entender, né, quais são as cores mais adequadas para você. Ele tem todo o espectro de cores escuras, claras, quentes e frias, e são essas características que a gente analisa para entender o que melhor casa com a sua beleza natural. A gente estava conversando até com o pessoal da produtora aqui, né, que eles usam também em vídeos isso, é muito interessante, né? Acho que na televisão é muito usado, né, em relação a essa questão do círculo cromático, né? Mas o que mais te surpreendeu quando você começou a trabalhar com isso?
Quando eu percebi que eu poderia transformar vidas através da imagem. Então, eu passei também por um período pós-maternidade, né? Então, depois que eu fui mãe, depois que meu filho cresceu um pouquinho, eu comecei a me reconectar com a minha essência feminina, eu percebi que a gente precisa muito disso no nosso dia a dia. Então, quando eu percebi que eu podia ajudar outras mulheres a se reconectarem com a sua essência, com a sua autoestima, trazer um autoconhecimento diferente para elas, que a gente acha que a gente tem esse autoconhecimento. A gente se olha no espelho todo dia e a gente fala, isso daqui fica bom ou não. Às vezes a gente tem esse insight, mas um conhecimento a mais, um autoconhecimento, um olhar diferente sobre si mesmo, porque a gente olha no espelho todo dia procurando defeitos, né? Sim. Então a gente se olha no espelho com aquela lupa de aumentar defeitos. Meu cabelo tá ressecado, a minha olheira, as minhas marcas de expressão. E aí a gente sempre pensa em como melhorar isso, mas na verdade se conectar com a sua autoestima é a melhor maneira de você melhorar e trazer a sua melhor versão verdadeiramente, né? Então não adianta eu ficar me arrumando externamente se eu não conectar a minha imagem com a minha essência que está na minha cabeça e no meu coração, criar esse tripé verdadeiro não acontece. Então a gente precisa desse tripé para construir, se reorganizar, transmitir uma imagem que realmente está condizente com a sua personalidade. E esse foi o meu maior, é o meu maior objetivo até hoje, né? Sim. Sabe o que me arremeteu? Você estava falando da mulher maximizar ali o problema, né? De repente ela maximiza. E me lembrou um filme. Tem uma cena das branquelas que elas vão para um provador, né? E toda hora ela sai do provador e coloca um defeito nela mesmo, né? É uma das meninas que acompanha lá as branquelas lá, né? Que são os atores que fazem as Sim. branquelas. E ela começa, olha como essa saia tá horrível, eu tô muito magra, esse sapato não serve pra mim. Cara, eu acho que ali tem uma mostra realmente, pra quem convive com mulher, né? Tem mulher Sim. do que realmente a mulher maximiza ali. E na verdade não era nada daquilo, né? Ela tava criando aquela Exatamente. situação, né? Ela tava criando ali um jeito de, nossa, se diminuir, ou é o que você falou, botar uma lupa às vezes ali no problema, tá? Sim. Qual foi o momento que você percebeu que estava no caminho certo? Quando eu atendi uma cliente especificamente que ela também estava passando por esse processo pós-maternidade, né? Ela tem uma filha mais ou menos da idade do meu filho, e aí ela estava nesse momento de se reconectar com a essência feminina dela. Só que ela me falou, né, de como estava o armário dela atualmente. E eu falei: olha, o seu armário é o seu armário de antes de você casar. Então, toda vez que você abre esse armário, é uma frustração diária, porque ele não está preparado para esse novo ser que você quer que renasça. Então, você tem que entender que esse momento que você está passando é como se fosse um renascimento feminino. Você está voltando para o mundo feminino. Você está saindo dessa maternidade de doação 100% do tempo e você vai se reconectar com essa sua essência. E aí eu conversei com ela e falei que quando você vai ter um filho, né? O que você fez quando a sua filha nasceu? Você preparou o quarto, você preparou o enxoval, você preparou tudo para aquela criança nascer. E agora você precisa fazer isso com você. Então você precisa preparar o seu canto, o seu quarto, o seu espaço, o seu armário e principalmente o seu psicológico, para que essa mulher possa retornar para o mundo feminino. E nessa conversa com ela foi esse atendimento que eu falei, uau, é aqui que eu quero mexer, né? É nesse ponto que eu quero pegar, é esse tipo de atendimento que eu quero fazer, de transformação. Então, perfeito. Aqui a gente tem pessoas que assistem a gente, na grande maioria são mulheres, assim, nossos insights hoje no Instagram e YouTube, a gente tem praticamente 70% do público feminino. Tá? E existem alguns mitos em relação à consultoria de imagem. Eu queria que você explicasse o que é a consultoria de imagem. Assim, vai além da roupa, né? Não é só a roupa, porque muita gente fala, não, é a roupa, é a cor da roupa. Não, vai além disso. Sim. O que seria isso? Explica pra gente. Então, a consultoria de imagem, ela vai muito no seu psicológico, porque eu preciso entender quem é essa pessoa para eu poder indicar as roupas. Não adianta eu falar, uau, eu vi aqui na coloração que você tá linda de vermelho, sendo que é uma pessoa que é bem introvertida,
que é uma pessoa tímida, que tem uma personalidade que não condiz com aquele vermelhão. Ela não vai passar um batom vermelho, não adianta eu falar que ela fica bonita de vermelho. Então, eu preciso analisar as características físicas dela, entender o que a beleza dela pede, mas conciliar isso com a personalidade dela. Porque é dessa maneira que a gente vai encontrar um equilíbrio para que essa pessoa se sinta conectada com a imagem dela verdadeiramente. E fala pra gente, qual que é a diferença entre estilo e imagem pessoal? A imagem pessoal é a sua essência, é aquilo que você é todo dia. Então, é como você vai no supermercado, é como você vai na padaria, é você dentro de casa, é você o seu dia a dia, é até a sua higiene pessoal, é a sua postura, é o seu tom de voz. Essa é a sua imagem pessoal. O seu estilo você pode construir, sempre conciliado com a sua imagem pessoal. Mas você pode construir de acordo com uma intenção. Então, eu quero transmitir estabilidade, eu quero transmitir criatividade, espontaneidade, eu quero transmitir um look bem, uau, expansivo. Ou eu posso querer transmitir um look mais acolhedor. Eu trabalho com crianças, então eu não dou aula, por exemplo, com roupas muito escuras ou pretas. Teria problema nisso? Não. Mas eu sei que eu vou me conectar melhor com as crianças se eu tiver de rosa, laranja, amarelo, cores que é do universo infantil. Então, a imagem pessoal é você, a sua essência, e o seu estilo é o que você constrói com intenção. Tá. A ideia aqui é desmistificar, por exemplo, eu como público final, eu sempre tive a impressão de que a consultoria de imagem é só para celebridades e executivos, né? Pessoas, às vezes, têm um alto valor, esse tipo de consultoria. Esclarece pra gente que não é bem assim, né, Érica? Sim, a consultoria de imagem tem essa ideia, né, de que existe um distanciamento, né, das pessoas para a consultoria de imagem, porque isso é só para quem trabalha com imagem, isso é só para famosos ou para quem tem um poder aquisitivo muito grande, mas na verdade a consultoria de imagem ela está cada vez mais acessível e está cada vez mais procurada, né, porque as pessoas estão entendendo que realmente faz uma diferença grande. Então você vai fazer uma viagem, a consultoria de imagem te ajuda a montar uma mala inteligente. Você vai fazer compras, a consultoria de imagem te ajuda a não gastar tempo e dinheiro. Então, você vai reorganizar o seu armário porque você vai se mudar, a consultoria de imagem vai te ajudar a ser prática, a descartar coisas com mais facilidade, a ter esse armário mais apropriado para você. Você vai mudar de emprego, a consultoria de imagem vai te ajudar, então ela vai fazer parte da sua vida. Você tem a intenção de estar confortável, mas arrumada ao mesmo tempo. Tá um calorão lá fora, você quer usar uma regatinha, sabe que vai ficar sempre suada, mas você quer estar elegante. Então, como que você vai fazer isso? A consultoria de imagem, ela vai te ajudar no seu dia a dia sempre. Então, é uma coisa para todo mundo, ela é acessível cada vez mais e eu super indico. Você falou agora sobre guarda-roupa, não tá nem no script isso aqui, mas eu fiquei curioso. Quais são os serviços hoje que a consultoria de imagem... Você sai com a cliente, você vai numa loja, você compra, você organiza o guarda-roupa dela também. Como que funciona, né, os serviços do consultor de imagem? Sim, a consultoria de imagem ela tem várias etapas, né? Você pode começar, por exemplo, fazendo a análise de coloração pessoal, que é a mais famosa, porque as cores têm um impacto gigante, né, na nossa vida. Tem a análise de proporção corporal, para você entender a estrutura do seu corpo e harmonizar isso melhor com truques de styling. Tem a parte de estilo pessoal, que é quando entra um pouco mais no psicológico, você entender o que você precisa na sua rotina. Ah, eu trabalho de tênis, eu ando muito de ônibus, não, eu posso usar um salto. Então, isso tudo vai entrar na parte de estilo. Tem a parte de closet cleaning, que é quando a gente já fez a consultoria. Já entendi as especificações dessa cliente, agora eu vou arrumar esse armário para ela. Vou adaptar para o dia a dia dela, vou adaptar para a cartela dela, vou adaptar para o estilo dela. Então, esse armário vai ser pronto para essa pessoa. E tem a parte do personal shopper, que é quando a pessoa já entendeu tudo isso, mas ela precisa de ajuda, ela ainda está insegura para ir numa loja comprar, ela ainda não sabe qual peça investir melhor. E aí eu faço também esse serviço de ir às compras com ela.
porque isso são hábitos, né? É como você vai numa nutricionista, eu sempre dou esse exemplo. A nutricionista vai te explicar tudo o que você precisa fazer, mas até você chegar em casa, aprender a comprar os alimentos certos, aprender a fazer a comida e colocar isso no seu dia a dia, a mesma coisa acontece com a consultoria. Você vai ter a informação até colocar isso como um hábito no seu dia a dia. Você precisa ter, né, uma paciência, mas acontece. Vou falar agora de estilo e identidade, né? Como descobrir o próprio estilo? Então, nessa parte de consultoria do estilo pessoal, eu faço um teste psicológico e faço também. Esse teste psicológico, na verdade, é a pessoa me contando, né? O que ela mais tem na personalidade dela, que mais se destaca, o que está acontecendo na vida dela. Então, é você entender a cliente para poder depois determinar os estilos pessoais dela. Eu tenho muitas cartas com roupas diferentes, é um catálogo. E aí ela vai fazendo a seleção do que ela usaria, do que ela não usaria. E aí depois a gente faz a montagem de multiplicação de looks. Ó, então você percebe que essa camiseta, como que você usaria? Ah, essa camiseta eu escolhi porque eu iria ao shopping com ela. Mas você percebe que dá para você usar à noite num jantar? Nossa, eu não usaria à noite, né? E aí eu monto um look com as outras cartas que ela escolheu. E aí eu mostro para ela que aquela mesma camiseta é possível de você usar à noite, durante o dia, para trabalhar, para um lazer. Assim como calças, sapatos. Ela não compraria um sapato verde, porque não vai combinar com nada. E aí, com a ajuda do círculo cromático e com a montagem de looks, eu mostro que esse sapato verde, na verdade, ele vai combinar com tudo. Olha só, meu. E é muito interessante. Aí a gente volta ao círculo cromático, ele passa a ter um papel Sim. ali importante nessa Ele definição, é né? uma ferramenta. Uma ferramenta. Né? Eu já ouvi falar muito do círculo cromático. É possível estar na moda e ainda manter a autenticidade? Com certeza. Se você tem a intenção de estar na moda, você vai procurar aquelas peças que estão nas vitrines, porque você achou bonito, mas aí a gente precisa entender as especificações do seu corpo, entender a estrutura corporal, porque a gente chega na loja e fala assim, ah, isso daqui só fica bonito na modelo da vitrine. Ah, isso daqui só fica bonito na modelo do catálogo. Mas quando você veste, ou fica muito diferente, você realmente não gosta, ou cai bem, né? Então, entender a estrutura corporal já é um bom caminho para você saber se aquela tendência vai ou não ser legal para você. A coloração pessoal que te ajuda com a cor. Ah, essas cores estão em todas as vitrines agora, eu vou comprar. Mas eu sei que essa cor vai me apagar, então eu só vou poder usar essa cor desse jeito. Tem os truques para você poder usar aquela determinada cor. E aí você tem que entender também o seu estilo pessoal. Então, será que vai dar certo uma bata cheia de babados para mim? O meu estilo pessoal é tradicional, para mim fica melhor reto, coisas assim. Então, às vezes a gente acorda, né, com vontade de, não, hoje eu quero babado, hoje eu quero a roupa espalhafatosa, ou não, hoje eu só quero passar desapercebido. Depende também da sua disponibilidade ali de mudar de humor. Então, você tem que avaliar esses 3 pontos para entender se aquela tendência é legal ou não para você, e você vai absorver aquela tendência sem perder a sua essência, sem perder a sua personalidade. Agora, uma curiosidade minha, tá? Também não tá aqui nas perguntas. Já aconteceu de você fazer todo esse trabalho de cores, fazer o teste psicológico, mas uma hora você fala assim, meu, isso não é pra ela, meu. Chegar no ponto de falar, meu, ela escolheu tudo errado, as cores não estão batendo. Já aconteceu em algum momento isso é que você teve que intervir como profissional e falar, ó, acho que você tá indo pelo caminho que não é o certo. Ainda bem que não. Mas teve. Eu tive uma cliente que foi um pouco mais difícil dela entender mesmo o que estava acontecendo na consultoria, que chegou nessa última etapa, né, da parte de estilo pessoal, e eu pedi para ela escolher as peças, né, pro armário dela. E aí, nesse momento, ela escolheu diversas peças que não estavam condizentes com toda a consultoria que a gente tinha feito anteriormente. E aí, nesse momento que eu estava olhando o que ela tinha escolhido, eu pensei comigo mesma. Eu falei, bom, ela não entendeu nada, mas olha aqui, esse é o estilo dela. Eu não tenho como mudar. O estilo dela é esse. E o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou ensinar ela a usar o que ela gosta. Porque é isso mesmo que ela gosta. E aí eu coloquei as caras e falei, olha, você
escolheu todas as cores que não estão na sua paleta, né? Aí ela já deu risada. Ela falou, mas é o que eu gosto. Eu falei, tá tudo bem. E você vai usar o que você gosta. Só que você vai usar isso com consciência, tá bom? Então, você sabe que essa blusa você vai usar dessa maneira, em tal momento. Então, tem todos os truques na consultoria pra gente... por exemplo, uma cor que não me valoriza, eu preciso usar ela mais afastada do meu rosto, com uma maquiagem mais adequada. De repente, se eu adequar a cor do meu cabelo, né, dentro da paleta, ele já vai ser uma moldura que vai estar ali me favorecendo sempre. Então, já são prós que eu consigo criar para esse contra que ela escolheu. Nossa, é muito mais complexo do que se pensa, né? Você vê, de É uma repente, balança que você tem que uma ficar equilibrando balança. o tempo todo. Jamais imaginar que trazer, de repente, o colo, né? Trazendo mais o colo, de repente, afastar a cor ali do rosto. Sim. Nossa, meu, que O que diferente. acontece, assim, uma curiosidade, é que a luz solar, ela tem o espectro do arco-íris, tem todas as cores. Então, a gente enxerga as cores porque a luz bate e reflete determinadas outras cores. Então, é assim que a gente enxerga as cores. Se ficar aqui tudo escuro, a gente não percebe as cores tateando, a gente precisa da luz para perceber as cores. Então, quando eu coloco uma cor muito próxima ao meu rosto, vai mudar o que está refletindo em mim, de acordo com a pigmentação que eu tenho, naturalmente. Então, se eu afasto ela, eu já amenizo esse efeito. Perfeito. E qual o papel da autoestima? Qual que é o papel que a autoestima joga na construção da imagem? Acho que eu reformulei aqui, ficou uma pergunta melhor. A autoestima, ela é tudo. Ela é a base, ela é o concreto, é o cimento, é o tijolo. E a imagem é só uma consequência dessa autoestima. Existem mulheres que, por exemplo, gostam de acessórios grandes e que balançam e fazem barulho. Quando eu vejo uma mulher dessa, eu já consigo perceber muito da personalidade dela. Existem mulheres que não usam nada e falam baixo e tem movimentos pequenos, poucos expansivos. Então a gente já consegue perceber muita coisa. Então a autoestima, né, quando a mulher tá bem com ela mesma, ela não se importa se o salto dela vai fazer barulho no chão, se a unha dela tá incomodando porque é grande demais e o outro não tá gostando. Isso é ela, é a personalidade dela. Então a autoestima é que vai construir a imagem, que na verdade, a imagem é a consequência da autoestima que você tem. Érica, você tem um olhar clínico para as coisas. Você deve olhar na rua, nos lugares, né? E você acaba percebendo algumas situações. Quais são os erros mais comuns no dia a dia? Olha, a alcinha do sutiã aparecendo. Não indico para ninguém. Então, assim, a gente tem muitos modelos de sutiã que você pode comprar na internet, tem em todos os lugares, tem sutiã para todo tipo de blusa. É over, né? Não over. precisa mais usar a alcinha aparecendo. Roupas que não estão no seu tamanho. Então, assim, é um botão que fecha, que você percebe que a pessoa tá atarracada dentro daquela roupa. É um blazer que fecha e o botão tá abrindo. Então, roupas fora do seu tamanho também não são legais. E roupas rasgadas, amassadas, desleixada, desbotada, de qualquer jeito. Até olhei pra mim aqui, passou isso, eu tava amassada aqui, a gente começa tá na frente da profissional, né? E fala uma coisa, quais são as peças coringas que todo mundo deveria ter no armário? O clichê da consultoria de imagem é você ter uma camisa branca, que é aquela elegância que vai combinar com tudo. A calça jeans reta. Por que eu digo reta? Ela pode ser de boca larga. Tem pessoas que, de repente, de acordo com o biotipo do corpo, é preferível usar a boca larga. Mas a reta é o que vai com tudo, é o básico do Brasil, né? Exatamente. Sem ser uma calça jeans rasgada, é a calça reta, legal, básica. Tênis branco, é bacana. Um sapato preto, blazers, bolsas de cores neutras. Tem uma lista aí de peças coringas, mas essas são os clichês, né? São as principais. São os básicos, né? Eu vi muito hoje eu tenho visto muito hoje em dia, né? Agora tá voltando uma calça que é em cima aqui do umbigo, né? Os homens estão usando muito também agora, também uma calça bem larga, né? Eu não vi. Então, eu achei que aquilo um pouquinho estranho, talvez eu não usaria, mas aí cabe dentro daquilo que a gente estava conversando, né? É uma tendência. É uma tendência, né? A tendência é diferente da moda. A tendência é uma coisa momentânea
que está acontecendo ali naquele momento. Então, o pessoal que lança a tendência, eles fazem uma pesquisa sobre as demandas que a população está tendo, quais momentos a população está passando, e vamos lançar essa tendência aí que vai dar certo. E aí, de repente, ela passa ou de repente ela vira moda. Agora eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui que muita gente gostaria de saber, né? Como adaptar o estilo pessoal ao ambiente profissional? É muito interessante. Você precisa entender primeiro onde que essa pessoa trabalha, né? Geralmente, empresas grandes têm o dress code apropriado. É legal você conhecer o RH, que tem essas informações. Mas o básico é você evitar transparência, evitar blusas fininhas, de alcinhas fininhas. Se você puder sempre ter uma manga, fica mais elegante. Sapatos baixos que não façam barulho ao caminhar. Por quê? Porque você está num ambiente de trabalho, de repente você está andando ali no corredor atrapalhando outras pessoas. Então, é uma questão mais de postura do que as peças propriamente ditas que você vai vestir. Mas existe, você também daria, também se precisasse, Com não certeza. fosse uma empresa que tivesse esse direcionamento no RH, você conseguiria também adaptar isso. Criar esse dress code. Eu, inclusive, já fiz isso. Dress code o nome. Que é o código de vestimenta. Código de vestimento, Que aí perfeito. você vai criar esse código. Falar, ó, a partir de hoje a gente não vai mais usar a alcinha fininha. Porque a alcinha fininha, ela possibilita a parte do sutiã aparecendo. A gente não vai mais usar rendas com transparências em determinados pontos do corpo. Então, criar um dress code para uma empresa não é um bicho de sete cabeças, muitas empresas usam. Eu fiz isso para uma empresa pequena de corretores. Olha, perfeito. Perfeito. Hoje eu vejo eles muito alinhados em relação à empresa que eles trabalham. Sim. Né? Eu vi uma determinada empresa aqui em Santos que todos eles usam aquela calça que vai até a canela e vem um mocassim, acho que é isso, Sim. né? Mas isso é tendência deles. É uma tendência deles. Não faz parte do dress code. É a calça reta de alfaiataria. Exatamente. Eu vi e falo, pô, mas esse cara trabalha em tal imobiliária. Sim. Às vezes a gente já identifica Vira um uniforme, né? pela vestimenta. Mas as cores também, elas são muito chamativas, principalmente para vendas. Então, às vezes você usar determinada cor para apresentar um imóvel, uma outra cor na hora de fechar um contrato, são truques que você pode usar, porque as cores elas causam sensações nas pessoas. Então, quando você tem uma cor que vai te causar uma sensação específica, vai te ajudar na sua intenção com aquela pessoa, com aquele encontro. Eu vou precisar nos fechamentos de contrato, depois a gente vai conversar disso separadamente aqui. Com certeza. Vamos falar agora de imagem nas redes sociais, né? Tá muito em voga isso, as pessoas postam lá elas vestidas no espelho, no elevador, né? A imagem que mostramos online deve ser diferente daquela que a gente mostra no nosso dia a dia? Tudo depende da sua intenção com o seu Instagram. Então, você trabalha com o seu Instagram, ele é profissional. Só que tipo de profissional é? Você é uma profissional criadora de conteúdo, que você vai aparecer assistindo um filme em casa, fazendo pipoca com seus filhos, você vai aparecer escovando os dentes, indo para academia, então tudo depende da sua intenção. Se você for esse tipo de profissional, tudo tanto faz, né? Tá tudo sendo válido ali. Agora, se você é uma profissional que, vamos voltar ali no corretor, ou numa arquiteta, né? Uma advogada, dentista, aí eu acho legal você separar. De repente você pode ter, né, o seu Instagram pessoal, o seu Instagram profissional, porque as pessoas, elas vão ter essa imagem de você. E a imagem, o ditado, né, como diz, a primeira imagem é que fica, é muito verdade, né? Tanto é que os Reels hoje são feitos para te atrair em 3 segundos, porque o poder desses 3 segundos é incrível. Quando a pessoa ela te olha pela primeira vez em 3 segundos, 55% desse tempo ela gasta julgando a sua imagem, através da sua condição financeira, da sua posição social, quem você é, o que você está usando. 38% desse tempo você gasta avaliando tom de voz da pessoa, postura corporal, se identificando ou não com a pessoa. E só os 7% restantes que sobraram é que você vai parar para prestar atenção no conteúdo. Então, a imagem realmente é gigante, num impacto visual à primeira vista.
e você não vai ter, provavelmente não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Olha só, né? Você citou um ponto importante, né? A gente trabalha com redes sociais, né? Acho que por trás aqui do Diário Cast existe uma agência de publicidade e é justamente o que a gente busca, né? O impacto inicial dos Reels, Sim, né? Onde você vai ter a retenção do público ali, então, da maneira que você entona a voz, que você faz a pergunta, ou de como o convidado começa ali, de repente, muitas das vezes não vem da pergunta, o nosso corte já vem da resposta. Então a gente consegue dali já ter uma mensuração de quantas pessoas acabaram ficando naquele Reels ou não, né? sim. Isso é muito interessante, você levantou um ponto muito atual, né? Agora sim, você falou dessa questão do Instagram, mas tem como alinhar o feed do Instagram à imagem pessoal ou profissional? Falar, não, eu vou alinhar, eu vou... Dentro da consultoria de imagem, por exemplo, Sim. a gente dividir as coisas e fazer dos dois lados. Sim, a sua imagem pessoal é tudo, né? Porque você é a sua marca. Então, não tem como você construir uma. Ah, vou construir a identidade para minha marca. Mas calma, você é a sua marca. Então, é melhor, primeiro, você construir a sua identidade. Então, o que que você vai querer transmitir com a sua postura corporal, com as suas expressões, com seu vocabulário, né? Porque tem pessoas que escolhem palavras que sempre repete para serem lembradas por frases, palavras. Então, quem vai ser você dentro da sua marca? Que tipo de roupa você vai usar? Qual vai ser o estilo que você vai ter? E determinando quem vai ser você, a sua identidade pessoal, aí então é legal você construir a sua marca já vai ter meio caminho andado, porque a sua marca ela já vai vir com as suas cores, a sua marca já vai vir com o seu estilo. Então, uma pessoa elegante provavelmente vai usar letras serifadas na hora de fazer um título. Uma pessoa criativa, de repente, vai usar uma letra mais curvada, mais cursiva, mais despojada. Então, você criando o seu estilo próprio, é meio caminho andado para você fazer um branding ali para sua marca e criar a sua identidade visual. Então, perfeito. A gente conversou até um pouquinho desse programa, né? Foi uma das perguntas que a gente até deu risada na hora que a gente formatou ela, que a gente estava conversando. Você já teve algum cliente que queria parecer alguém completamente diferente? Às vezes traz uma referência ali que você fala, mas... será que é isso? Já teve algum caso? Não muito assim da identidade inteira, né? Mas tinha uma cliente que ela queria, porque queria pintar o cabelo de vermelho, mas ela queria um vermelho bem intenso. E eu falei: olha, a gente vai descobrir o melhor vermelho para você. Então vamos lá. Aí a gente fez a coloração pessoal, a gente identificou as principais características dessa cliente. E aí eu consegui mostrar para ela que, olha, de acordo com as suas principais características, não é melhor você buscar um vermelho suave, um vermelho assim, né? Eu tenho a cartela de cabelos, né? Então ela tem a possibilidade de provar mechas e analisar em relação ao subtom de pele dela. E ela falou: olha, esse eu adorei. E aí foi quando eu respirei e falei: uau, tá feito, ela vai ficar linda. Ela me mandou foto depois, me pediu indicação de cabeleireiro e ficou incrível, deu tudo certo. E teve algum caso que mexeu contigo? Que você falou, não, caramba, esse caso aqui, ele foi diferente, ele mudou a minha concepção sobre o meu próprio trabalho, né? Ele realmente deu certo, essa cliente aqui, ela mudou, às vezes num pós-parto, que nem você falou. Já existiu algum caso desse? Sim, eu tive uma cliente muito especial, que ela buscou uma mudança externa primeiro. Então, ela tinha um problema físico, ela foi fazer cirurgia, ela já estava. O problema físico dela já era saúde, já estava entrando na saúde. Então, ela foi buscar fazer cirurgia, ela inevitavelmente perdeu peso, entrou numa vida saudável. E aí ela foi buscando essas mudanças externas e, obviamente, foi transformando o interior dela também, né? Porque mudanças externas transformam internamente e o vice-versa também é verdadeiro. E aí ela foi buscando mais autoestima, falou: ah, uau, agora eu tô bonitona, agora eu renasci. Então ela veio atrás da consultoria de imagem e foi muito legal, porque ela usa tranças, que ela pode mudar as cores dessa trança. Então ela agora tem a paleta de cores dela, de cabelo, e toda vez que ela compra roupa, ela tira foto no provador da loja mesmo, ela faz questão de me marcar, fala: olha, tô dentro da paleta, ela muda a cor das tranças dela, ela me marca. É uma, é uma cliente que eu tenho muito carinho, porque
eu vejo que, assim, no dia a dia faz parte, né? A consultoria de imagem tá fazendo parte da vida dela mesmo. Então, ela absorveu aquele autoconhecimento, aquela transformação e que me deixa muito feliz, muito realizada. Acaba criando um elo de amizade ali, Sim, né? Porque você exatamente. mudou, né? Você transformou a vida daquela pessoa, você trouxe a autoconfiança, a autoestima de novo pra ela. Sim, E ela enxerga isso, né, em com você, né? certeza. O quanto você foi importante nessa transformação. Né? Muitas me mandam fotos de óculos. Ah, eu tô na óptica. Que óculos fica melhor? Olha, eu vou mudar o cabelo. Falei pro cabeleireiro, esse aqui fica bom. Vou comprar essa roupa. Fiz o carrinho ali na Shein. Fiz o carrinho ali na marca tal lá da internet. Aí manda print screen de várias roupas. E elas sempre entram em contato, né? Então, esse feedback de eu saber que tá fazendo parte da vida delas é incrível. É gratificante, né? Isso. Me fala uma coisa, já teve algum caso, né? Não vou falar nem de caso. Quais são as tendências que você vê surgindo na forma com que as pessoas lidam com a imagem? Existe alguma tendência que mudou a forma das pessoas, delas terem essa construção de imagem? Calma, eu preciso pensar. Mas essa tendência, você diz, na moda? Isso, na moda, ou às vezes uma referência. Eu acho que a consultoria de imagem também trouxe isso, né? Os profissionais da consultoria de imagem, né? É uma tendência hoje atual a pessoa ter um profissional. Acho que seria Sim, sim, basicamente sim, isso. sim. Eu vou repetir a pergunta, tá? Que tendências você vê surgindo na forma como as pessoas lidam com a imagem? Sim, principalmente as redes sociais, né? Vão puxando para isso, da necessidade de você ter a sua imagem reorganizada, a sua imagem alinhada. Então, você ter esse profissional ali do seu lado para te auxiliar, para te orientar, é muito bacana, é muito gratificante. Você acha que é uma tendência que veio para ficar, né? Com certeza, O- porque a imagem impacta muito, né? O nosso cérebro, o instintivo do ser humano é se aprender as imagens. Então, desde sempre, todas as mídias, jornais, revistas, mídia de papel, então elas sempre chamaram atenção por conta de imagem. Então, a gente tinha o jornal preto e branco, aí foi para a revista. Nossa, a revista de moda. Então, a imagem sempre impacta, né, o ser humano. E é por isso que as redes sociais são um sucesso no nosso planeta, né? Porque o ser humano, ele gosta de ver. Então, as redes sociais tinham lá as fotos, os textos, começou lá no Orkut, né? Com texto, muito texto. Mas as redes sociais que mais têm visibilidade são as que trabalham com o visual, principalmente agora com os vídeos. Então, como a imagem ela impacta muito o ser humano, a demanda por isso é cada vez maior. Ah, olha, eu preciso organizar a minha imagem, eu preciso reorganizar isso daqui. Então, é, vai nascendo, né, essa necessidade. E assim, a gente está no momento de inteligência artificial. Tem sido praticamente uma pauta recorrente aqui, né, com vários convidados, tá? Então, assim, a inteligência artificial, ela pode influenciar o trabalho da consultoria de imagem? Total. Principalmente para eu mostrar para essa cliente se ela tá com o cabelo numa cor legal, eu posso mostrar uma maneira dela maquiar o rosto. Então, às vezes ela tá se queixando porque, mas é que eu acho meu rosto muito redondo. Quando eu coloco o colar tal, quando eu coloco a blusa tal, meu rosto fica mais redondo. Quando eu corto o cabelo, fica mais ainda. Ou não, ou fica quadrado, ou fica muito comprido. Então, você usar a inteligência artificial para mostrar cortes de cabelo adequados para o tipo de rosto dela, cores de cabelo, tipos de maquiagem. Olha, percebe que se você puxar o delineado, você consegue afinar o seu rosto, criar uma estética mais harmoniosa, que é o que você está buscando, né? Então, é aquilo que eu sempre digo, a gente tem que entender qual é a queixa da cliente, qual é a intenção dela e orientar ela para ela alcançar o objetivo. Não é o que eu acho. Assim, eu acho que você vai ficar melhor dessa maneira, né? A gente vai adequar para o objetivo dela e a inteligência artificial consegue trazer essa perspectiva, né? Dela ver ali uma montagem para ela ter uma ideia do que eu tô falando e falar, nossa, legal, vou reproduzir. Nessa adequação também, às vezes, entra o teu lado profissional também, né? Por exemplo, Sim, eu estou enxergando, a inteligência artificial não falou,
Ela não tá falando, mas eu aqui, Érica Capello, que tenho toda a propriedade sobre o assunto, eu vou dar um toquezinho nela. Sim, a gente fala, eu dou a minha opinião, falo, olha, essa não seria a melhor opção para você, mas eu percebi que você gosta disso, disso e aquilo, e vamos entrar num consenso, vamos entrar no equilíbrio, mas eu sempre dou a minha opinião também. Perfeito. Ó, a gente tá chegando aqui perto do final, a gente vai fazer um encerramento, mas eu quero fazer um ping-pong rápido com você, tá? Uma cor que você ama. Ah, o verde turquesa. Verde turquesa. Mostra pra gente ele aqui no É círculo esse aqui. cromático. É um verde frio, ele tá longe do amarelo e fica mais próximo do azul, e é esse aqui que eu tô usando. Nossa, perfeito. Ele é uma discussão, né? Tem muita gente que vê ele azul e outras É, pessoas tem gente vê. que chama de azul esverdeado ou pode ser um verde azulado. Pra mim, tanto faz, é a minha cor preferida. É lindo. Minha primeira guitarra foi dessa cor. E Ah, ficava uma que discussão legal. assim, sua guitarra é verde. Fala, não, minha guitarra é É, azul. ela é uma cor intermediária. Ela é Realmente os dois intermediária. estavam certos. Uma celebridade que tem uma imagem impecável. Eu vou falar uma clichê, mas eu admiro muito. É a Kate Middleton, porque eu acho que ela transita muito bem entre o tradicional, o elegante e o esportivo. Então, às vezes ela tá de calça jeans, tênis, mas ela mantém a elegância dela, mesmo usando peças básicas, sem estampas, mesmo o básico do básico, ela mantém uma imagem, ela transparece, né, a elegância com a postura corporal dela. Lembrando que ela usa profissionais de consultoria de imagem, Com né? certeza. Tem todo um trabalho profissional por trás dessa imagem. Um conselho que você sempre dá e nunca sai de moda. Olha, eu diria que a cor que mais combina com você é a que você mais ama. É a Perfeito. sua preferida. Agora sim, a gente está no mês das mães. Eu quero que você encerre com chave de ouro a importância que tem tanto a parte da consultoria de imagem, mas o principal de tudo, esse resgate da autoconfiança, de você se empoderar como mulher. Né? Como eu falei aqui, 70% do nosso público é feminino. Então passa seu recado, Érica Capello. O microfone é teu. Olha, por coincidência, eu fiz um vídeo com a minha mãe hoje. E eu tava falando nesse vídeo, né, que, assim, primeiro contato com beleza que eu tive foram os ensinamentos da minha mãe. Foi. Ai, eu vou ficar emocionada. Foi ver ela se maquiar, foi pegar brinco dela, colocar sapato. Tudo isso que menina faz, né? Então, é, ter essa conexão com a sua mãe é a primeira conexão que você tem com o mundo da beleza, né? Então, você tá conectada com isso é incrível. E eu vou fazer justamente eu vou fazer uma ação, né, de Dia das Mães agora no mês de maio, que eu tô proporcionando que você faça a sua consultoria junto com a sua mãe, para você vivenciar essa experiência única, assim como a sua mãe é única, né? Para você vivenciar esse momento com ela, porque quando eu atendo, eu já atendi mães e filhas juntas, irmãs e primas, mas quando eu atendo mãe e filha é muito legal, é muito diferente, porque quando eu tô ali atendendo a filha, a mãe fala: "Ai, mas essa cor não fica bom em você". E na verdade fica, mas assim, é a opinião da mãe, né? Aquilo que ela sempre enxergou na filha. E aí não só a cliente vai ter um novo olhar, mas a mãe também vai ter um novo olhar sobre a filha e vice-versa. E isso é muito transformador, é muito legal. Sensacional essa ação, né? De mães e filhas, né? É, Eu nunca tinha visto uma ação dessa assim, achei muito bem pensado, uma ideia muito, muito bem-vinda, né? Mas obrigada. assim, mais bem-vindo foi você em nosso programa, né? Foi uma honra conversar com você. Obrigada. Acho que desde o primeiro momento que a gente teve a nossa primeira conversa, houve uma sintonia, havia uma necessidade, é um conteúdo inédito aqui no Diário Cast. A gente está no 16º, não houve até o momento. Houve algum episódio de moda? Não houve nada, né? De moda, de consultoria de imagem. A Érica Capello é a nossa pioneira aqui no Diário Cast Obrigada. em relação à consultoria de moda, uma profissional de excelente gabarito. E vocês podem procurar as redes dela, vai estar aqui no nosso vídeo, aqui embaixo vai estar a descrição. E pra gente é uma honra, a gente espera você outras vezes também aqui, tá? E assim, que você continue transformando a vida de muitas mulheres. Obrigada, foi uma honra, foi muito legal participar. E o Diário Cast é um sucesso. Tá certo. Obrigado, Obrigada. Érica, tá Obrigada bom? a vocês. Ai, gente, desculpa, eu me emocionei no final, mas não teve como falar da minha mãe e lembrar da gente gravando o vídeo foi
foi inevitável. Vocês veem que aqui é tudo muito natural. Mas assim, pra encerrar, Diário Cast de número 16, a nova voz do Santista.